que esse ano seja o melhor ano da sua vida, que essa semana seja uma semana decisiva em muitas questões que você espera uma resposta, que o teu telefone toque e que chegue uma boa notícia e que tudo concorra para o teu bem. Esse é o desejo do meu coração. Não sei se você pode dizer amém para isso. Glória a Deus. Toma o seu lugar aí um minuto, por gentileza. Louvado seja o nome do Senhor. Muitas vezes, a vontade de chorar é maior do que a vontade de rir. A vontade de desistir é maior do que a vontade de continuar. Muitas vezes nós enfrentamos situações que não foi diferente que Jesus enfrentou. Em dado momento, ele, diante de um cenário, ele então libera uma palavra que é uma palavra interessante para nós meditarmos um pouco nessa ocasião aqui. Creio eu, se o Espírito Santo assim permitir, de uma forma mais tranquila do que tem sido habitual. Não sei até que ponto eu vou conseguir essa tranquilidade, mas eu estou aqui apenas como vaso, creia no oleiro. O vaso pode até falhar, ser de barro, mas o oleiro é excelente, o oleiro é bom. Então eu tenho no meu espírito algo que será mais para te dar realmente aí uma direção de não somente enfrentar, mas enfrentar e vencer situações que vão totalmente na contramão daquilo que eu desejei para você todo o início desse culto. Talvez você está passando por situações aí, talvez você está enfrentando algumas lutas aí, e Deus quer falar contigo nessa ocasião. Deus quer falar com a gente. Certa feita, o Senhor Jesus, ele tentou ali envolver algum dos seus discípulos em uma situação ali que era decisiva para ele. Não sei se você também tem algumas situações decisivas na sua caminhada. Mas Jesus disse para eles vigiarem com ele, orarem com ele, pela situação que ele estava enfrentando. E ele, em meio a esse sofrimento, o seu suor se transforma em gotas de sangue. Tamanha opressão, tamanho peso de responsabilidade, de assumir algo que realmente era o teu pecado, o meu pecado. A minha e a tua iniquidade estava sobre ele. E ele, em dado momento ali, ele diz para os seus discípulos, vigiai e orai. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. E muitas vezes, querido, essa fraqueza da carne é que nos faz chorar, nos faz tristes, nos faz muitas vezes cabisbaixos, nos faz muitas vezes desesperançosos, nos faz muitas vezes aí realmente, talvez como um Jacó, que em dado momento da sua caminhada, ele chega ali a ser exortado, onde Deus fala para ele assim, né? Levanta agora os teus olhos e vê. Porque a tendência quando nós estamos tristes assim, quando nós estamos passando por cenários assim, é que nós venhamos de muitas vezes. Mas o Senhor vai fazer algo nessa noite aqui, eu creio nisso. E Deus vai levantar o teu ânimo, Deus vai te colocar de volta no trilho. E você vai atravessar esse mar, você vai vencer essa luta. Você vai derrubar esse gigante. Você vai ver essas muralhas caírem. E o nome do Senhor vai ser glorificado por isso. Em nome de Jesus. Mas eu queria passar algo para você que muitas vezes ela é uma palavra que talvez, se a gente não tomar um certo cuidado, por isso que eu estou aqui bem tranquilo, porque eu não quero, senão talvez eu não consiga passar para você o que você precisa da parte de Deus. E saiba de uma coisa aqui, com toda a sinceridade do meu coração, eu preciso muito mais dessa palavra do que você. Eu sou realmente humano, e você também. E é nessa humanidade que nós temos que entender algumas coisas aqui nessa hora. Porque senão a gente muitas vezes entristece, a gente muitas vezes passa por situações que muitas vezes você vai pensar, mas vale a pena? Mas será que, se possível, passa de mim esse cálice? Isso foi, querido, algo que aconteceu também com Jesus. Só quem é discípulo de Jesus aqui, dá um sinal aí. Você vai passar por isso. Mas a questão que eu quero passar para você de uma forma tranquila,
é algo muito útil, muito necessário, mas eu tenho que entender juntamente com você, para a gente conseguir, então, superar essas situações. Abra sua Bíblia aí, por gentileza. Apocalipse, capítulo de número 2. Apocalipse, capítulo de número 2. Versículo 11. Quero, com base dessa carta que foi endereçada à igreja de Esmirna, eu quero extrair algumas coisas aqui que pode me ajudar e pode te ajudar nessa ocasião. Versículo 8 diz assim: e ao anjo da igreja que está em Esmirna, escreve: isto diz o primeiro e o último, que foi morto e reviveu. Conheço as tuas obras, e tribulação e pobreza, e a blasfêmia dos que se dizem judeus e não o são, mas são a sinagoga de Satanás. Nada temas das coisas que há de padecer. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentados, e tereis uma tribulação de 10 dias. Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O que vencer não receberá o dano da segunda morte. Amados, eu quero aqui passar para vocês uma introdução. Quero que volte no versículo 8 aí, para a gente passar algumas coisas. Primeira coisa que eu quero destacar aqui, quando essa carta é endereçada especificamente para essa igreja, ele escreve: isso diz o primeiro e o último. E ele faz questão aqui, como se numa apresentação de quem ele é, ele está frisando aqui a sua eternidade. Ele está frisando aqui na realidade que ele é o primeiro, ele é o alfa, mas ele é também o ômega. Ele está frisando a sua eternidade. E depois que ele está frisando a sua eternidade, ele faz questão aqui, nesse mesmo versículo, destacar. Ele dá um ênfase, ele coloca um pouco mais de luz, como se fosse um luzeiro aqui reluzente, destacando a sua vitória sobre a morte. Ele está dizendo quem ele é, e depois ele está realmente destacando uma das suas principais vitórias. O teu Deus venceu a morte. Diga comigo assim: o Deus que eu sirvo venceu a morte. E ele faz questão de dizer sobre isso. Ele destaca primeiro a sua eternidade, e ele está agora falando sobre a sua vitória sobre a morte. Mas agora, querido, ele não vai falar dele. Agora ele vai falar um pouco de você. Agora ele vai falar um pouco de nós. Ele vai falar um pouco de mim. Aí ele vai dizer assim: olha, eu estou primeiro fazendo você me conhecer. Eu estou primeiro me apresentando a você. Eu estou primeiro dizendo quem eu sou. Eu sou o primeiro e sou o último. E eu estou destacando uma das minhas vitórias. Eu venci a morte. Agora ele vai falar um pouco de nós. Versículo 9. Conheço as tuas lutas, conheço o que você está enfrentando, conheço o que você está produzindo no meu reino. Eu conheço as tuas obras, eu conheço as tuas dificuldades, as tuas tribulações, eu conheço as tuas necessidades, as tuas frustrações, eu conheço as adversidades que você enfrenta com falsos irmãos, eu conheço tudo isso. Mas além de eu conhecer tudo que você está vivendo hoje, além de eu saber tudo que está passando com você, além de eu conhecer as tribulações, as lutas, as adversidades, as frustrações, as tristezas, as desilusões que você possa estar enfrentando, ele vai falar no versículo 10. Tem algumas coisas ainda que você nem está enfrentando, mas daqui a pouquinho vai vir sobre a tua vida. Quem está entendendo até aqui? Eu conheço o que você está enfrentando, eu conheço as tuas lutas, eu conheço as tuas tribulações.
Aí ele está dizendo, mas não temas das coisas que hás de padecer ainda, futuro. Mas não tema das coisas que eis que o diabo lançará, diga assim para o seu irmão, futuro. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentados, e tereis, futuro, uma tribulação de 10 dias, ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Versículo 11. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O que vencer não